Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha recente leitura, que foi O Milagre da Manhã. Esse livro, ele é de Hal Elrod e não é um livro assim muito recente, porém é um livro assim que faz um certo tempo que eu conheço, mas eu nunca tinha tido interesse nessa leitura. Só que com o passar dessa pandemia, né, eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, ficaram bem reflexivas sobre todos esses fatos que aconteceram, né, e sobre também tantas perdas, né, que muitas famílias tiveram. Então eu resolvi fazer essa leitura. Por quê? Porque eu estava buscando algo para o meu crescimento pessoal. E, coincidentemente, eu assisti uma palestra bem interessante do Leonardo Boff e ele falou uma coisa que eu fiquei bem reflexiva. Ele disse assim, que nós não podemos entrar, né, e passar por um período como nós passamos dentro de uma pandemia e sair iguais. Ou seja, né, a gente tem que, nesse tipo de coisa, nesses fatos, nesses acontecimentos, a gente precisa o quê? Sair melhor, né? Não podemos sair pior. Por quê? Porque tem que servir pelo menos de aprendizado. Então, por isso que eu resolvi fazer essa leitura. Gente, tem coisas incríveis aqui. Porque o livro é um livro de autoajuda, né? De autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Mas ele sai um pouquinho daquele padrão daquele padrão psicológico no sentido de, vamos lá, vamos ter pensamentos positivos e que como se fosse somente isso que fosse tornar a gente melhor, né? Ele fala muito sobre coisas práticas, mudanças diárias que a gente tem que fazer, o estabelecimento de rotinas novas para o nosso desenvolvimento pessoal, que tornam essa leitura muito agradável. Por quê? Porque fica naquela coisa só subjetiva, só no pensamento, muitas vezes não tem um rendimento real, né? Então ele fala muitas coisas assim que devemos mudar no nosso estilo de vida, na nossa rotina. Uma coisa que ele fala muito sobre sermos medíocres, é uma palavra forte, né? Na hora que eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, tipo, chamar as pessoas de medíocre é um tanto forte, mas a verdade que ele quis dizer é o seguinte, que no sentido de se nós temos um potencial, por que nós vamos nos contentar com muito menos do que a gente pode? Com muito menos do que a gente pode e merece. Então eu achei bem interessante. Então quando você se contenta, você se conforma com menos do que você pode, você está sendo medíocre. Por quê? Porque você tem uma capacidade muito maior de desenvolvimento e você se contenta em sempre ficar com a mesma coisa. E aqui não é em questão somente financeira, né? Em relação a todas as coisas da nossa vida, em relação aos fatores sociais, pessoais, né? Emocionais e em tudo. E aí, quando eu estava lendo, eu lembrei, né, do meu irmão, porque o meu irmão, ele é engenheiro, ele é especialista em melhoria contínua e uma vez, né, assisti uma palestra dele e ele inclusive agora está terminando o mestrado, né, terminou recentemente o mestrado na Pensilvânia. Ele comentou, né, numa das palestras sobre o gargalo. E o que é isso, né? O gargalo dentro de uma indústria é quando você está dentro de uma linha de produção e aí alguns setores começam a ter um déficit, né, na produção e os outros continuam mantendo o ritmo. E aí naquele ponto que está tendo uma dificuldade, o que vai acontecer? A linha de produção vai parar formando um gargalo, ou seja, tendo uma demanda de serviço maior do que a capacidade que aquele setor possui. Por quê? Porque ele está tendo alguma dificuldade.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, na nossa questão pessoal, porque às vezes a gente tem tantas coisas que a gente poderia desenvolver e nós vamos esperando, 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 e acabamos que a gente acaba formando um gargalo, porque eu preciso desenvolver uma leitura melhor, ou eu preciso melhorar outros idiomas, praticar mais, ou fazer uma pós-graduação, enfim, muitas coisas que a gente precisa. E a gente vai postergando essas ações até que forma o quê? Um gargalo de coisas que nós deveríamos estar desenvolvendo na nossa vida pessoal e a gente não consegue. Por quê? Muitas vezes por falta de determinação e organização, de objetivo, de metas. E ele fala bastante sobre isso, né? Como se organizar para que a gente consiga ter um desenvolvimento contínuo. E o interessante é que ele fala, né, que nós temos a vida, né, conforme o nosso desenvolvimento. Não tem como você se desenvolver em excelência e continuar tendo uma vida medíocre, né? No sentido que todo o seu desenvolvimento vai refletir nos diversos setores da sua vida. E aí fala assim, se você melhorar seu mundo interno também, né, uma das frases que fala, o seu mundo externo também vai melhorar. Então a gente melhorando nós mesmos, a gente consegue o quê? Consegue desenvolver uma vida melhor. É um reflexo, né? Uma consequência. Então fica a dica, pessoal, para quem não leu ainda. E até aqui, né, no subtítulo, né, o livro se chama O Milagre da Manhã e fala assim: o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Então, para quem não leu, eu super indico essa leitura, gente. É uma leitura suave, não tem nada assim. E é bem gostosa, né? Uma coisa que dá para refletir muitas coisas sobre o livro. E até o próximo, pessoal. Deixa seu comentário, dá um like no vídeo e se inscreva no nosso canal, tá certo? Até o próximo.